Nós trabalhamos nesse ramo, desenvolvendo soluções para processamento de grãos há mais de 20 anos. A nossa empresa é aqui no Rio Grande do Sul, em Santo Augusto, e esse tema nos interessou muito desde o início, quando começamos a perceber a chegada das máquinas autopropelidas na nossa região. E aquilo muito curioso, nos preocupamos em entender como é que funcionava e do que se tratava. Já tínhamos uma indústria e desenvolvíamos algumas soluções, e a partir daquele momento, então, marca o ponto em que nós começamos a nos preocupar mais com essas máquinas, a entender o seu funcionamento e dedicar o nosso trabalho em soluções dessa área. Eu gostaria de trazer um contexto histórico, que eu não tive a oportunidade em outras vezes de trazer, mas de muita curiosidade, principalmente dos prestadores de serviço, e hoje os prestadores de serviço são dezenas de profissionais aqui, que eu tive a oportunidade de cumprimentar na chegada da prestação de serviço, e é uma alegria muito grande, porque nós estamos percebendo o compromisso de todos os profissionais da cadeia em chegar naquele objetivo final, que é o mesmo para todo mundo, que é trabalhar dentro de custos que sejam viáveis e entregar as melhores soluções. Então, o nome do evento é perfeito, porque estamos aqui todos nos integrando nesse sentido, e assistindo as palestras anteriores, e a última em especial aqui do Thiago, prestava atenção no que ele dizia sobre a importância de entender todo o funcionamento, de estar lá como um profissional lá, veterinário, mas interessado na parte agrícola. Pois bem, na parte de processamento de grãos, isso também é fundamental. Nós precisamos estar integrados a essa cadeia, entendendo as necessidades. Pode passar nós poderíamos aqui falar de contexto histórico, se começar lá por quando se começou a fazer silagem, nós não íamos ter tempo para tudo. Então, eu me preocupei em trazer a partir do momento do surgimento das máquinas autopropelidas. Poderíamos falar em outro momento a respeito do surgimento das máquinas, que, por sinal, em 2026, nós temos o aniversário de 100 anos, de quando a primeira máquina de fazer silagem, que era rebocada por animal, e tinha um motor a gasolina picando, ela passou a ser rebocada por um trator. Isso foi em 1926. Então, há 100 anos atrás, tinha uma máquina fazendo silagem motorizada, rebocada a trator. Nós vamos trazer aqui, então, no próximo slide, a primeira máquina autopropelida que surgiu no mundo. Em 1960, a Fox River Tractor Company, uma empresa americana, por coincidência do Wisconsin, que é cortado pelo rio Fox, perdão, por isso Fox River, trazia a primeira autopropelida. Então, a máquina ela tinha capacidade de se locomover e fazer silagem. Foi o início da era comercial dessas máquinas. Se nós formos pesquisar o surgimento das máquinas, vamos encontrar algumas famílias que prestavam serviço, que tinham desenvolvido soluções já parecidas com uma autopropelida, mas que isso não era em volume industrial. Se formos conversar com os fabricantes, vai ter uma briga, porque cada um quer ser padrinho, né? Então, a New Holland vai dizer que foi ela, mas a gente encontra como a Fox River com a primeira em 1960, e aí sim, no próximo slide, nós vamos ter, em 1961, a New Holland lançando a sua máquina autopropelida, que era uma adaptação de uma máquina que eles já tinham de arrasto para uma máquina autônoma, que tinha condições de se locomover. A gente consegue ver a precariedade da tecnologia da época, a dificuldade, as questões de risco, e, enfim, tudo aquilo que envolve um equipamento desenvolvido lá em 1961. Isso marcou o fim mas o início da transição que nós vivemos e que nós encontramos hoje. Nós entendemos nesse momento, e a história nos mostra, que a preocupação era produzir mais. Nós precisávamos produzir mais e mais e mais nesse tempo, e as máquinas rebocadas a trator não tinham condição de fazer isso. E aí, no próximo slide, nós vamos já perceber a entrada de uma gigante do ramo, né, que é a John Deere, que tudo aquilo, vários segmentos agrícolas, ela está presente, que já vem em 1972, na sequência, com um lançamento que envolvia uma série, já não era mais uma máquina exclusiva, pensando numa solução única, mas tinha aí, com a chegada da sua linha 5000, opções de máquinas com mais potência, com menos potência, e já estamos falando de máquinas a partir de 212 cavalos, que para a época era uma coisa fantástica, máquinas que já tinham gabine, já tinham aquele visual
das coletadeiras e dos tratores ali dos anos 70. A John Deere, que no Brasil, vou fazer um parênteses aqui, eu vou falar de marcas aqui, pessoal, e depois nós vamos entender que em nenhum momento nós estamos trazendo o que é melhor, a marca que funciona, a que não funciona, a que é capaz e a que não é capaz. Adiante nós vamos falar sobre o que é importante para que qualquer máquina possa entregar um trabalho de qualidade. Mas no contexto histórico nós precisamos tratar das marcas. E a John Deere, ela marca esse momento de forma bem importante, e depois, no Brasil, especificamente, ela marca um outro momento. Por quê? Porque eu reconheço aqui vários prestadores de serviço que trabalham hoje com outras marcas e que começaram, ou alguns ainda continuam com John Deere, outros migraram para outras marcas, mas que iniciaram com a John Deere aqui no Brasil. Por quê? Porque foi ela que trouxe a primeira máquina vendida em concessionária, importada, nova, no Brasil. Essas máquinas, tradicionalmente, são fabricadas na Europa. Também já foram fabricadas algumas nos Estados Unidos. Hoje, a própria John Deere tem planta na Alemanha e fabrica lá. E a John Deere começa a introduzir no Brasil as máquinas novas e ficou durante muitos anos nós tivemos a linha 7000 da John Deere como a principal máquina de silagem no Brasil. Começou depois máquinas, em um parêntese que eu estou fazendo aqui, depois vamos falar mais. Começou a se importar máquinas usadas, que se importa até hoje, e aí as outras marcas, em algum momento, começaram. New Holland, enfim, Krone surgiu nos anos 2000, depois vai trazer também as suas máquinas para o Brasil. Em 1973, nós temos a Claas lançando a sua série Jaguar, no modelo 60SF. A Claas, que é uma empresa europeia, uma empresa alemã mais especificamente, que já trabalhava com coletadeiras e outras máquinas, ela lança esse equipamento na Europa, já que a John Deere e a Fox River, a New Holland sim, europeia. Mais tarde, então, na Europa, a Claas, na Alemanha, lança esse equipamento que vai marcar um ponto importante da sua série Jaguar, que leva inclusive o nome, até hoje, carrega esse nome de Jaguar. E o foco da Claas naquele momento, e ela tinha uma abordagem importante, principalmente na Europa, era a produtividade. Nós vimos agora há pouco a máquina da New Holland, que era uma máquina de menor produtividade, então vem a Claas com essa máquina com um desempenho muito grande em questão de produtividade. Mas nós vamos ao próximo slide, que vai marcar um momento importante, e esse contexto histórico, eu considero extremamente relevante para a gente entender como é que nós chegamos aonde estamos. Por que é que as coisas são hoje como elas são? Nesses 20 anos iniciais aí, que nós trouxemos de 1960 a 1980, a visão fundamental era: uma boa máquina é uma máquina que é capaz de produzir bastante, volume e velocidade. Era isso que interessava. A mentalidade da época era essa. O sucesso dessa máquina ia depender de quanto ela produzia. Era assim que o mundo via nesse momento. Nós vamos entender que há um atraso, e isso não é uma crítica, é um dado para que a gente possa assumir agora um protagonismo e transformar de forma mais rápida, com ações como essa que está acontecendo hoje. No Brasil nós temos um atraso em relação ao mundo. Na América Latina nós temos um atraso em relação aos Estados Unidos e à Europa. Porém, no Brasil nós temos um atraso em relação à Argentina, por exemplo. Por quê? Porque a tecnologia se desenvolveu mais e chegou primeiro a esta preocupação na Argentina do que no Brasil. Hoje, quando o nosso mercado da Scherer e Speroni, ele é atualmente 50% mercado nacional, na venda de processadores de grão, e 50% da nossa produção é exportada, e principalmente para a América do Sul, e um mercado mais importante da América do Sul é a Argentina. A partir desse momento, que nós passamos desse momento da preocupação do volume, e aí eu quero chamar a atenção para a data, por quê? Porque no Brasil nós começamos com uma preocupação do volume antes da preocupação com qualidade, só que 20 anos atrasados, mais ou menos, em relação à Europa. No próximo slide, nós vamos entrar eu coloquei o título Limite da Biologia e a foto do esterco com o milho, por quê?
Porque nós vivemos nesse momento, sempre falando em relação ao mundo, né? A evolução a partir dos anos 80, então a evolução do gado, das vacas leiteiras, se aumentou muito a produção e se aumentou a necessidade de um alimento de qualidade. Eu precisava mais energia para esses animais. E aí entrou nesse dilema aqui do amido nas fezes. E essa transição aí, no final dos anos 80, no início dos anos 90, ela foi uma revolução que eu identifico aqui que nós vamos viver no início dos anos 2000, talvez 2005, 2008, 2010. É claro que a informação sempre esteve, os profissionais da saúde animal, os veterinários sempre estiveram envolvidos nisso, mas eu trago esse contexto de uma preocupação com essa qualidade de processamento olhando para o produtor, não para os profissionais, porque haviam profissionais isolados que também buscavam antes disso na Europa informações, na década de 90, nós tivemos no final dos anos 80, muitos profissionais da área da saúde animal que estiveram na Europa, mas que tinham dificuldade por se tratar do início da transição no Brasil, de implementar soluções, ou a tarefa deles talvez era fazer o alerta sobre aquilo que precisava acontecer no Brasil, mas também não tinham as condições técnicas de fazer com que aquilo acontecesse. E aí, vendo esse crescimento, essa evolução do gado, as máquinas que antes tinham a preocupação de só fazer mais rápido, elas começou a se olhar onde é que está a solução para acabar com isso, está nas máquinas, nós precisamos que essa solução passe pelo equipamento, para que o equipamento nos entregue esse grão processado. E nós tínhamos aí uma barreira, nós temos ainda uma barreira fisiológica, né? Que é o pericarpo, a capa protetora do grão, que impedia que a solução fosse feita apenas com as facas, por exemplo. Por quê? Porque já lá nessa época, se eu tentava cortar menor para mim tentar acertar o grão do milho, que é o que acontece até hoje com quem faz silagem em máquinas convencionais, eu estou tentando picar pequenininho para poder acertar o grão, para poder quebrar esse grão de alguma forma. E isso é extremamente complicado e perigoso do ponto de vista nutricional. Por quê? Porque eu estou trabalhando para entregar um alimento que não é exatamente o alimento ideal para aquele animal poder produzir mais, que nós também vamos falar num slide adiante. Dentro dessa necessidade, nós vamos ter, então, em 1983, o lançamento da classe, que é a classe da linha 6000 com cracker, com processador de grãos. Alguém que já pesquisou, que já teve talvez uma John Deere da linha 5000, por exemplo, não, mas essa máquina tinha cracker. O que aconteceu na indústria nos Estados Unidos e na Europa? Quando se teve essa percepção e começou a se introduzir essas máquinas, quando lança o cracker, começou a se fabricar, assim como a Scherer Speroni, hoje a nossa empresa fabrica soluções adaptáveis às colhedoras, já se começou a fabricar empresas que não eram as fabricantes das máquinas, fabricar componentes, fabricar rolos, fabricar kits para se instalar nas máquinas. Então eu trouxe aqui que não tinha cracker lá na máquina da John Deere, mas eu vou ver lá depois que tinha cracker. As primeiras não tinham, depois a própria fábrica disponibilizou kits que eram vendidos separadamente para poder instalar nessas máquinas, para mim poder recuperar o mercado daquele equipamento que então ficaria obsoleto se eu não tivesse o processador de grão. E a classe, percebendo tudo isso, lança na Europa, foi a primeira a lançar oficialmente a nível de linha industrial, montado na fábrica, o processador de grão. E aí o marketing passa a ser em cima dessa solução. Mas vamos entender que lá em 83, quando surge essa tecnologia, não quer dizer que isso imediatamente todo mundo comprou uma classe e todo mundo tinha esse processador de grão. Essa cultura, isso começou a ser desenvolvido, começou a caminhar, e esse entendimento de que era uma necessidade fundamental, ele começou a partir daí. Seguimos do próximo aqui. Então, eu tinha a necessidade aqui, neste momento, que é a que nós temos até hoje, de ter a genética evoluindo. As principais indústrias de desenvolvimento de híbridos, eles passam a desenvolver híbridos cada vez mais duros, com o endosperma vítreo, que nós vamos ver na sequência também, e isso começa a complicar um pouco. Por quê? Porque eu tenho uma fibra que eu preciso cortar, se migra de silos verticais, que se usava lá nos anos 80 na Europa e nos Estados Unidos, e se passa aos silos de trincheira, os silos horizontais,
Isso também tem uma influência, porque aí a forma de compactar era diferente, eu precisava uma partícula mais uniforme, eu precisava uma partícula maior, porque eu tinha o problema da saúde do animal, porque agora eu estava trabalhando com um animal de alta produtividade, eu estava fomentando para que as coisas evoluíssem, e eu precisava cortar uma fibra longa, e eu precisava ter o grão quebrado, e as empresas que desenvolviam os híbridos na época estavam desenvolvendo híbridos mais duros. Então, o cenário do milho era desfavorável e eu precisava resolver isso. Nesse momento, então, nós temos o dilema. Por quê? Porque se as máquinas fossem reguladas para cortar pequenininho e acertar o grão, eu tinha a fibra pequena. Se eu cortasse a fibra longa, eu tinha a rodela do sabugo com os grãos inteiros. E aí, no início dos anos 90, nós vamos ter um surgimento... Pode passar para nós? O processador de grão ele passa a ser obrigatório. Então, no final dos anos 80, início dos anos 90, uma máquina, para ser considerada eficaz, ela precisava de processador de grãos, cracker. Por que esse apanhado histórico e por que marcar esse momento? Nós vamos notar que no Brasil começam a ingressar as máquinas usadas, as máquinas com essa característica, as máquinas desse ano, quando nós começamos a nos industrializar. A Europa, como uma facilidade maior para conseguir alcançar as tecnologias e os lançamentos, precisava, de uma certa forma, eu não diria descartar, mas dar vazão para as usadas, porque tinha facilidade para entrar as novas, e isso começa a ser enviado para outros países, e o Brasil é um dos destinos desses equipamentos. Eles também vão para a África, eles também vão para outros países da América Latina, mas em grande número, inclusive até hoje, eles vêm para o Brasil. E, inclusive, até hoje, as máquinas desse ano já vêm para o Brasil também, que são as primeiras máquinas que começam a ter um cracker já pensado com um pouco mais de desempenho. Eu trago aqui a John Deere da série 6000, a New Holland da série FX, a Claas da série 800. Existem outros fabricantes hoje, obviamente, né? Tem a Krone, por exemplo, que foi uma máquina que surgiu nos anos 2000, que já nasce acompanhando a tecnologia mais atual, é por isso que ela não está no slide, porque nesse momento ela ainda não se dedicava à fabricação de máquinas de colheita de silagem autopropelidas. Vamos passar aqui? E aí eu queria trazer aqui, claro que para os prestadores de serviço, isso aqui é chovendo molhado, porque todo mundo conhece as dificuldades do seu equipamento. Mas, de todos os equipamentos que nós temos disponíveis no mercado hoje, eu trouxe uma imagem aqui, eu escolhi essa porque ela estava mais bem ilustrada, não é por preferência de fabricante, elas vão ter a sua parte que nós chamamos de industrial, que ela é praticamente, para um leigo, se olhar elas, de todos os fabricantes atuais, se olhar elas separadamente, vai dizer que é igual, é muito parecida, porque elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, com as suas características de operação, mais fácil ou mais difícil, com uma característica específica, ou muitas características que elas são para dar comodidade ou facilidades para a operação, e que não necessariamente elas vão alterar a qualidade do produto final, mas em geral é isso. Depois que passou pela plataforma, que são vários os fabricantes de plataforma também, ela vai passar por rolos que vão compactar, o milho vai passar por um rotor picador, que é onde nós definimos o tamanho da partícula, porque é quando nós observamos essa necessidade de processar grãos, quando eu digo nós, é no contexto histórico, né, nós como produtores, como fabricantes, como interessados nesse processo. Então, a indústria divide em picar, que é no rotor picador, esse cilindro grande cheio de facas, que eu vou definir aí o tamanho da partícula. Então, se eu quero cortar com 15, ou com 18, ou com 20 milímetros, aí está definido. Pela velocidade que eu dou nos rolos de alimentação, eu vou definir o tamanho da partícula na hora de cortar. E tudo isso vai passar pelos rolos processadores, pelo cracker, aonde tudo isso vai ser processado, e aí nós vamos entender como processamento quebrar esse sabugo, fazer ele em pequenas partes, quebrar esses grãos, para que isso depois passe por um ventilador e seja expulso para fora, para cima do caminhão. Essa é a parte industrial do equipamento. Essa parte é que define a qualidade da silagem. Se o prestador de serviço está dando a manutenção ideal na parte industrial, que é essa parte que está exposta, se tudo isso estiver ajustado, se tudo isso estiver
com as peças como elas devem estar, eu tenho uma qualidade de silagem boa. Outra coisa é o que está carregando tudo isso, que é o motor, que se tem 500 ou se tem 1000 cavalos, está definindo o quanto eu consigo produzir. Que é, se a máquina parou porque furou um pneu, não tem nada a ver com a parte do industrial. Então, a máquina, ela se divide nessa parte funcional, é o que faz ela andar para frente, que eu consumo determinada potência para isso, determinada energia, e a parte industrial, que é a parte que vai produzir silagem. Se eu tivesse tudo isso numa bancada, num cavalete, e um motor elétrico tocando, eu faria a silagem do mesmo jeito. É importante entender isso por quê? Porque nós não queremos depreciar aquele produtor que tem uma máquina também de um ano um pouco mais velha. Por quê? Porque o que vai definir a qualidade da silagem dele está aqui. Nós não queremos dar o entendimento de que só uma máquina nova, não é isso que nós estamos dizendo, tem condição de entregar uma silagem de qualidade. Não. Por quê? Porque uma máquina nova que não tenha a manutenção neste conjunto industrial não vai me entregar uma silagem de qualidade. Não é o ano da máquina nem a quantidade de horas que vai definir isso. É a manutenção e a qualidade desses componentes que estão aí. No slide seguinte, então eu volto a falar aqui sobre o milho duro. Eu não sou médico veterinário, eu não sou agrônomo, eu não tenho autoridade para falar sobre o que é melhor ou o que não é do ponto de vista nutricional. Nós, como componentes querendo nos integrar nesta cadeia toda, nós observamos aquilo que é a demanda exigida e vamos trabalhar para entregar soluções que possam atender. E aqui está um dos motivos principais, que aí vai fazer bastante sentido para o prestador de serviço e vai fazer bastante sentido para quem está contratando o serviço, que é a informação de que no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nós temos muito do dent corn, que é esse milho dentado, que ele está com o amido mais disponível, mais fácil de acessar. E no Brasil nós temos predominantemente, e eu conversava ontem com o Felipe, que já está mudando, porque a indústria dos híbridos ela já vem focando num material mais dedicado para silagem, que nós não tínhamos isso há alguns anos atrás, e nós já estamos caminhando aí, o Felipe me dizia, para uma situação intermediária. Mas, predominantemente, é o milho duro. E qual que é a diferença? O pessoal precisa entender a diferença do que é fazer silagem na Alemanha ou nos Estados Unidos e fazer silagem no Brasil, do ponto de vista do prestador de serviço que está dando manutenção, lá naquele conjunto industrial que eu mostrei no slide anterior, é que nos Estados Unidos e na Europa, um par de rolos processadores dura exatamente o dobro do que no Brasil. Então, o custo de manutenção no Brasil, para eu manter o meu processador de grãos no mesmo nível que eu estou mantendo ele na Europa, é o dobro, quando eu olho para o processador de grão. E nós tivemos uma dificuldade e demandou uma pesquisa, eu estou falando isso, que foi a minha dificuldade de entender. Por quê? Porque o cracker que durava 2.000 horas na Europa, dura 1.000 horas no Brasil. Porque o cracker que nós fabricávamos no Brasil e que durava 2.000 horas aqui, durava mais quando nós mandávamos ele para a Europa. O nosso fluxo hoje para a Europa ele é menor porque nós não temos capacidade de produção, mas nós temos aberto o mercado dos Estados Unidos, o mercado europeu, o mercado chinês. Nesse contexto histórico, eu estou há alguns anos viajando com mais frequência para a Europa, olhando para visitando o museu para poder entender como é que as coisas chegaram onde elas estão. Na China, no ano passado, observando como é que os chineses estão lidando com isso, produzindo, enfim. Então, essa dificuldade é uma dificuldade de quem tem esse milho. E por que nós temos esse milho? E aí os profissionais me disseram, não, mano, porque nós precisávamos nos proteger do caruncho, nós precisávamos nos proteger de várias outras pragas que existem, e este milho duro, este grão que é muito mais protegido, é uma pedrinha, ele é o que nos possibilita isso. E aí, com certeza, vem a lembrança lá de quem veio, de quem colonizou o Brasil e que precisava armazenar os grãos. Quem viveu essa época aí vai lembrar do caruncho comendo tudo lá. Então, nós hoje estamos com esta situação que nós precisamos conviver e que eu trouxe essa informação
para que também lá na ponta o cliente do meu cliente possa entender quais são as suas dificuldades para manter este conjunto. No próximo slide, e aí eu gostaria de voltar a falar um pouco sobre a questão máquina nova, máquina antiga, marca de máquina, porque a pergunta que eu com muita frequência eu recebo mensagens de clientes meus dizendo, eu vou trocar de equipamento, qual é que tu acha que é a melhor? Qual é que tu tem peça, ou isso aqui, ou o produtor que está me perguntando, porque a gente acaba frequentando os eventos, assim, qual que é a melhor, qual que eu tenho que contratar? Predominantemente hoje, nós vamos ver que existiram outras tecnologias, ou existem outras tentativas de se melhorar o processamento de grão, mas ainda continua predominando o cracker de rolos. E esse cracker de rolos, ele é eficiente. Mas a máquina lá de 1980, ou de 87, no início dos anos 90. Sim, mas as tecnologias de rolo nós conseguimos implementar em alguns desses equipamentos. Então você está dizendo que é igualzinho fazer silagem lá com a maquininha antiga e com a nova? Não, não é igualzinho. Por quê? Porque quem tem uma máquina mais antiga e quer entregar o mesmo resultado da máquina que foi projetada para entregar um resultado melhor, ele tem que ter alguns esforços envolvidos nesse processo. É possível ir adaptando tecnologias, mas eu tenho a necessidade de respeitar as limitações desse equipamento. Então eu posso ter um cracker mais atualizado, que tem uma geometria para um processamento mais agressivo numa máquina mais antiga, mas vai consumir um pouco mais de potência. Mas daí eu vou ter que trabalhar com plataformas menores, porque eu não tenho como colocar 6 metros numa máquina que foi projetada para 4,5 metros, eu vou ter que colher um pouco mais devagar. Então as diferenças existem, mas o que determina, e nós temos observado isso, é a forma com que a manutenção é dada nesses equipamentos, muito mais importante do que qual é o equipamento que está trabalhando. Essa mensagem nós gostaríamos de deixar, porque ela quando nós olhamos, por exemplo, análises em competições de processamento de grão, de análise de KPS, nós vamos encontrar bons resultados, às vezes, em algumas máquinas que não são as mais novas. E isso não está ligado ao equipamento, está ligado ao dono do equipamento. Eu falo isso com tranquilidade, identifiquei a maioria, todos os prestadores de serviços que estiveram aqui, praticamente são nossos clientes, e a gente já conversou em algum momento, e eu queria tranquilizar os produtores, porque a pergunta ela mudou sobre o processador de grão nos 20 anos que nós trabalhamos com isso. No início nós recebíamos a seguinte pergunta da maioria dos prestadores de serviço: qual dura mais? Essa era a pergunta. E nós estávamos preocupados em fazer aquele que durava mais. Por quê? Porque nós estamos 20 anos atrasados e o entendimento naquele momento é que eu precisava fazer volume, eu precisava quebrar esse grão, mas não estava tão claro 20 anos atrás aqui no Brasil o quanto eu precisava quebrar esse grão. Então nós queríamos entregar como fabricantes o que durava mais. Começa a mudar esse panorama, esses eventos começam a acontecer, os profissionais, as empresas como a Sultec e outras começam a entregar mais informações, a fazer um acompanhamento de maior qualidade, e essa pergunta ela muda em determinado momento, e hoje ela é: qual processa melhor? E aí nós entramos numa outra questão, porque qual processa melhor? Nós fabricamos lá mais ou menos 50 modelos de rolos diferentes, com quantidade de dente diferente, com geometria de dente diferente, para culturas diferentes, para equipamentos diferentes. Então hoje, aquela simples conversa de qual dura mais, e eu entregava uma informação: esse dura mais. Agora ele me pergunta qual processa melhor, e eu tenho que perguntar para ele: onde é que tu vai colher? É no Rio Grande do Sul, é em Minas, é em Goiás. Que milho é? Quantas toneladas por hectare tem esse milho? Que tamanho tu vai cortar? Qual é o ponto de colheita? Será que tu vai entrar, a previsão de chuva, vai entrar antes, vai entrar depois? Vai pegar mais seco, vai pegar mais... Surgiram outras perguntas que envolvem processamento, e é por isso que nós não temos uma resposta, infelizmente, porque para mim, como fabricante, era melhor ter um só na prateleira. Mas não é assim com o inoculante, porque nós não temos só um inoculante. Não é assim com as informações que os profissionais estão trazendo aqui, porque algumas coisas se aplicam em algumas regiões, outras não se aplicam, e aí agora
a nossa conversa que durava 1 minuto, agora é meia hora, é uma visita na fábrica, é olhar rolo por rolo, é falar com o técnico, é falar com o profissional que está no campo, porque ele está ali do lado para dar uma sugestão, para dizer, e se tu tentar aqui uma combinação de dentes diferentes, um dente maior e um dente menor, e se esse milho aqui, ele está com o grãozinho menor, pela condição que tem, nós vamos ter que botar um dente menor, porque senão ele vai se esconder no meio do dente do cracker. Mas esse milho aqui está muito bom, essa espiga está muito grande, o volume é muito, não vai dar para mim usar tão pequeno, porque se eu colocar esse pequenininho aqui, eu não vou conseguir despachar, eu não vou ter capacidade de processamento, eu posso ter um cracker com outro tipo de dente. Mas o que nós estamos entendendo é que predominantemente ainda é o cracker de rolos. Eu preciso de ajuda com o tempo aí, como é que eu estou? Em que altura que eu estou aí, não? Me expulsa aí, Felipe, quando chegar a hora, faz um sinal. Tem mais 10? Então vamos lá. Próximo slide. Eu trouxe aqui para registro, para entender que a indústria nunca parou de desenvolver. Nós temos aqui, por exemplo, um cracker que a John Deere, na verdade foi um outro fabricante que não é presente no Brasil, que desenvolveu, a John Deere incorpora com o nome de Kernel Star, que é um cracker que a abordagem dele era ter uma maior área de processamento. Então, se eu tenho uma linha horizontal processando, nesse cracker eu tenho uma linha que ela vai subindo e descendo, e a propaganda do fabricante é que eu teria aí 270%, 240% a mais de área para processamento. Esse cracker ele não teve o resultado esperado no quesito durabilidade, ele gasta de forma muito precoce, ele não tem a mesma altura do dente na ponta e na base, então eu não conseguia uma uniformidade, e ele tem um problema de manutenção, que é quando eu tinha uma folguinha no rolamento, ou qualquer folga, esse rolo andava lateralmente e eu perdia, e você perde tudo. Então ele é um cracker de manutenção complexa, de custo elevado, e ele não emplacou, vamos dizer assim, não quer dizer que ele não funcione, se bem administrado, mas ele não emplacou em função dessas complexidades que envolvem a manutenção. No próximo slide nós temos um cracker desenvolvido pela Claas, que ele também não é muito comum no Brasil, acredito que tenha um ou dois. Ele oferece também dificuldades de manutenção, ele oferece uma característica, segundo quem usa, que ele repica a silagem em alguns momentos, então não é o que eu quero, eu não quero picar de novo a partícula que eu defini lá com 19 milímetros, ou com 20 milímetros, ou com 15, e esse cracker ele teria essa característica de repicar um pouco a silagem. Nós não vemos como uma tendência também. Claro que isso é a minha observação com base naquilo que nós estamos acompanhando no mundo, né? Obviamente que pode aparecer uma tecnologia nova amanhã e a gente tem que adaptar esses slides aqui e entender que está caminhando para o outro lado. No próximo slide nós vamos ter aí vai ter o Shredlage, que teve uma campanha de marketing muito grande da Claas. Ela comprou uma parte de um dos sócios dos desenvolvedores, ela licenciou essa tecnologia. Inicialmente só a Claas tinha, depois a John Deere passou a ter também, comprou uma parte dessa patente e começou a fabricar via Kemper, que é a marca de plataformas mais conhecidas do mundo, que a John Deere adquiriu em 1998, essa fábrica, e hoje tem esse cracker também via Kemper e já coloca esse cracker nas suas máquinas novas. A New Holland chama de Dura Cracker, e todos os fabricantes têm uma geometria parecida com essa. Aqui existiu uma abordagem muito grande de processamento da fibra, e obviamente que existe um processamento da fibra, quando bem administrada a questão de rotação desse cracker, mas de mais difícil percepção, é mais ruim de medir. Então teve um boom do cracker Shredlage, e depois nós observamos que não foi tão fácil entender o quanto realmente significava isso em produtividade. Mas é uma opção ainda, uma escolha bastante comum, a gente vende bastante cracker desta geometria. No próximo eu tenho um cracker que chama Chevron, foi bastante popular nos Estados Unidos, ainda tem alguns fabricantes que utilizam ele, já veio para o Brasil também, nós já fabricamos esse cracker, e não é muito diferente a abordagem do que é a abordagem do Shredlage. Mais adiante nós temos o cracker helicoidal, e aqui nós temos uma disputa com os alemães, né? Eu tenho inclusive o distribuidor da Krone no Brasil, a Baumann, são nossos sócios em uma outra empresa chamada Botier, e aí a gente brinca aqui que quando o Rafael Baumann me envia a foto de um cracker helicoidal, ele disse, olha aqui o que a Krone
inventou, o cracker helicoidal. Aí eu enviei para ele no WhatsApp a próxima imagem, que é um cracker de 2016, que nós desenvolvemos na Scherer Speroni, tentando ajudar produtores da Bolívia, que nos procuraram dizendo o seguinte: nós fizemos sorgo, predominantemente sorgo que está começando a ficar mais popular no Brasil, principalmente no centro e para cima, a gente está tendo bastante demanda de sorgo. E o sorgo, quando nós colhemos ele antes do ponto de colheita, e algumas vezes é preciso entrar, porque nós não vamos conseguir cortar pelo clima, ele empasta, ele faz uma massa e tranca nos dentes. E nós, na Scherer Speroni, em 2016, desenvolvemos esse cracker helicoidal, com o objetivo de que, quando ele esteja girando, ele expulse a massa do sorgo que está impregnada dentro do dente. E a Krone lança em 2019 para milho. E aí nós passamos também a utilizar ele para milho. No próximo slide está a explicação de como é que ele funciona. Os dois, cada rolo está girando em um sentido, e eles estão se cruzando, esses dentes, fazendo um movimento diferente do que aquele dente reto. O resultado para esse cracker, e eu não estou aqui dizendo que é a única opção, mas ele está aqui exposto, logo na entrada aqui, se tiver a oportunidade de ver, é esse cracker que está ali, e ele é uma opção interessante. Os clientes que têm testado têm achado que tem... vários dos que estão aqui já usaram, dos prestadores de serviço, que está entregando um resultado legal. E nós temos muitos desenvolvimentos com clientes, que é o cliente preocupado com qualidade, que ele quer apresentar alguma coisa diferente, nos procura, e nós desenvolvemos o cracker de acordo com a sua ideia. Nós temos esse movimento no Brasil, que somos todos criativos, e de engenheiro e de louco, todo mundo tem um pouco. E aí, então, às vezes, chega alguma ideia, eu gostaria de testar assim. Eu falei, mas tu está disposto a testar? Tô, então eu vou fazer para te testar. E aí nós temos vários projetos com clientes, que o cliente nos traz a demanda, ou porque conversou lá com o seu cliente, porque o meu cliente predominantemente é o prestador de serviço, e nós vamos desenvolvendo essas soluções. Eu gostaria de trazer ainda uma característica entre... Isso aqui é para ajudar, para explicar para o... Pode passar para o próximo? Para explicar para o meu cliente, para o prestador de serviço e para o cliente do meu cliente, que existe uma diferença entre rolos cromados e sem cromo. O rolo que nós temos aqui na frente é um rolo cromado. O que é um rolo cromado? No nosso processo de fabricação, todos os rolos têm tratamento térmico, todos os rolos são duros, mas alguns eles têm um adicional de cromo duro, que é depositado por um processo eletrolítico, que é uma camadinha de 1/10 de cromo em cima do material que já é duro. E aí eu trago aqui um exemplo de um dente, do desgaste de um dente sem cromo e do desgaste de um dente com cromo. Por quê? Porque eles gastam diferente. O rolo sem cromo, ele vai arredondando a pontinha, vai ficando até mais bonitinho de olhar. E o rolo com cromo, ele vai esfarelando a pontinha, ele vai quebrando, ele vai ficando feio. Um rolo cromado, logo que inicia o desgaste, é feio. Pode passar para o próximo, que nós vamos entender. Aqui está a progressão, lá como ele começa, os dois começam igual, e eles vão desgastando diferente. E por que é que eu estou preocupado em explicar isso para o produtor que está contratando serviço de silagem? Porque quando tu olha um rolo que trabalhou 300 horas, 400, 500 horas, um rolo cromado, é horrível. É feio, mas não quer dizer que não presta. Pelo contrário, às vezes o maior desempenho dele começa quando começa a esfarelar a pontinha, e essa pontinha esfarelada, ela começa a ficar mais agressiva. É que nem cortar um pão com a faca sem serrinha. Não corta, você coloca a serrinha, corta. Então isso não é um defeito. E eu trouxe no próximo slide, e aí por óbvio que eu trouxe um feio que está começando a quebrar e que não é meu, né? É um original. Porque se eu trouxesse o meu aqui, eles dizem, não, mas o cara está justificando porque o dele não presta, né? Então aqui está um rolo original que começou a desgastar. Esse rolo aqui não está ruim. Óbvio, você passar uma pedra, arrancar um pedaço, falta um pedaço, mas não é disso que nós estamos falando, é da característica. É de como é feio olhar um rolo cromado quando ele começou a desgastar e não necessariamente ele não é bom. E qual é a hora de trocar o rolo? Qual é a durabilidade? Bom, nós já sabemos que dura metade no Brasil do que dura na Europa e nos Estados Unidos. Mas quando é que acabou esse rolo? Aí depende. O que é que eu estou buscando? Quem que eu estou atendendo? Se eu considerar que o meu rolo está embuchando, não vai mais, eu tenho que trocar, já passou faz tempo da hora de trocar. Então, quem vai dizer se está na hora de trocar o rolo ou não,
é a silagem. Eu tenho que olhar para a silagem, eu tenho que fazer análise, eu tenho que fazer o KPS, e esse acompanhamento é constante, porque os ajustes são constantes. Trocou de uma lavoura para outra, mudou. Na mesma lavoura, choveu, teve um intervalo, mudou. Eu preciso estar atento a isso, para mim poder saber quando que está na hora de trocar o rolo. Então, quem vai dizer que não é a foto, mandar para mim, ou mandar para o Felipe, ou mandar para a Sultec, ou mandar para... Não. Eu tenho que olhar para a silagem e entender o que está acontecendo. A hora que acabou é antes da hora que embuchou. Quando embuchou, já passou da hora, é o que nós costumamos dizer. Pode passar? Os rolos funcionam assim. Um rolo sempre é mais rápido e um rolo sempre é mais lento. Se nós entendemos que o cracker de rolo é tendência, que é o nosso entendimento, que continue sendo, esse dente de tipo serra também é tendência, independente das geometrias que nós apresentamos, esse dentinho inclinado, ele é o que predomina em todos os modelos. Por que um está de costa? Uma pergunta comum, está virado? Não, não está virado, o rolo da esquerda está girando mais rápido, a pontinha do rolo da esquerda vai alcançar a pontinha do dente do rolo da direita, porque ele está mais lento. Então, eu estou freando aqui no meio o material, para que uma ponta de um lado do rolo, um rolo, possa ser agressivo em relação ao outro. Então, sempre que eu olhar um cracker que tem um dente para cima e o outro para baixo, não está virado, está funcionando certo. Quanto nós devemos processar? Bom, os profissionais da saúde animal já nos mostraram, as pesquisas todas nos mostraram que quanto mais partículas tiver o grão do milho, mais as bactérias têm acesso a esse grão para poder fazer o trabalho delas. Então existe, tem que ser 3 pedaços, tem que ser 4 pedaços, tem que ser... Quanto mais pedaço, melhor. Se desaparecer o grão, seria o ideal, não seria os profissionais da saúde animal aí. Então, não é uma briga de paquímetro para me atingir os 4 pedaços, ou fazer uma contagem, não. É quanto mais melhor, obviamente, dentro dos limites de cada equipamento. Quanto mais pedaços eu vou fazer do grão, mais caro é fazer esses pedaços. O prestador de serviço que está entregando um processamento de qualidade, ele tem um investimento grande. Nós temos um problema sério acontecendo hoje, que é a dificuldade do setor. Entrou muita gente na prestação de serviço e o entendimento sobre qualidade ele não está presente em todos os prestadores. Então, hoje tem muito prestador que entrega um bom serviço que não está conseguindo cobrar pelo seu serviço. Por quê? Porque quem vai descobrir, quem entrou agora, está com a máquina na garantia e ainda vai ter que descobrir quanto custa a manutenção, vai precisar de 1 ano ou 2 para descobrir esse custo. E isso está prejudicando o nosso mercado. O nível de endividamento do prestador de serviço está mais alto, a capacidade de investimento dele diminuiu. Esse alerta é muito importante para nós entender. Se você tem uma briga de preço na tua propriedade, abre o olho porque isso não é saudável. Nós vamos encontrar todo tipo de serviço por todo tipo de investimento. Os clientes que eu disse que estão pesquisando para desenvolver rolo especial, que estão preocupados, a pergunta deles é qual processa mais, eles vão ter um custo maior sempre. Esse é um alerta que eu gostaria de deixar, porque ele pode comprometer a saúde da prestação de serviço e, por consequência, a qualidade do alimento final. Para finalizar, os desafios que nós temos, que é sempre processamento, processar cada vez mais, a durabilidade, porque nós precisamos dar condições para quem tem o equipamento, ele possa fazer a substituição no momento ideal, e junto disso a viabilidade econômica e a eficiência energética, porque eu não posso fazer um cracker, eu não posso fazer um processador de grão, que numa máquina de 700 cavalos ele precise de 500 para funcionar. Então essa preocupação com a eficiência energética para mim poder ter uma viabilidade econômica. Esses desafios são permanentes. E as tendências que nós identificamos no próximo slide, processadores de rolos, e aqui não está no slide, mas rolos cada vez maiores. Nós começamos lá com 200 milímetros, hoje nós estamos com rolos de 300 milímetros. Então os rolos estão crescendo de diâmetro porque são os mais viáveis ainda. Deposição de carbonetos, carboneto de tungstênio principalmente, que são minerais, porque na Europa está proibido o cromo. Então nós ainda conseguimos fabricar no Brasil com cromo, mas há uma tendência no mundo por questões ambientais que não se fabrique mais com cromo no futuro.
A inteligência artificial, que é o uso da inteligência artificial para diagnósticos instantâneos. Os equipamentos virão embarcados com ferramentas, a New Holland já lançou alguma coisa nesse sentido, que vão identificar e fazer as alterações no processador durante a colheita, para poder ter uma resposta efetiva. E a substituição de conjuntos completos, processadores dedicados. O que quer dizer isso? Quando eu disse, qual é o rolo ideal? Depende da condição. É muito demorado, muito difícil trocar rolo no meio da operação. Então, a tendência que e os prestadores que estão preocupados mais com qualidade estão nos pedindo, eu quero completo. E é por isso que nós temos ali um cracker completo que já é de um cliente nosso, está vendido, não está disponível. Hoje são 90 dias para entregar um cracker completo, por quê? Porque o prestador quer, alguns, obviamente, querem ter 2 ou 3 tipos de cracker diferente para mudei a lavoura, mudou a necessidade, eu mudo o cracker que eu vou entrar. Então, a tendência são cracker de rolos, mais crackers. A prestação de serviço com mais disponibilidade de modelos. Obviamente, mais uma vez, isso tem um custo. Um custo em um país onde a durabilidade deste conjunto é a metade do que na Europa e nos Estados Unidos. Nós esperamos ter contribuído com esse conteúdo, enfim, e estamos disponíveis aí para trocar ideia, seja com os prestadores de serviço, com os produtores, para tirar dúvidas, enfim, durante todo o evento. Muito obrigado a toda a equipe da Sultec que organizou e nos convidou.